Pedro Canísio nasceu no dia 8 de maio de 1521 em Nimeg, uma aldeia holandesa situada no Ducado de Gueldres e, portanto, no Sacro Império Romano. Diferente dos outros garotos, buscava os livros de oração ao invés das brincadeiras. Aos 12 anos, reunia crianças para ensinar a elas trechos da Bíblia e do Catecismo da Igreja. Muito aplicado aos estudos, quando completou 15 anos, foi levado por seu pai à cidade de Colônia para estudar. Cursou estudos em Colônia e Lovaina para formar-se como advogado, sem, no entanto, descuidar de sua espiritualidade, tendo em vista suas frequentes visitas ao Mosteiro dos Cartuchos. Com 19 anos, formou-se em teologia. Pedro Canísio, em seu tempo de estudos, não se limitou a aprender somente as ciências deste mundo. Como teve um mestre vivamente católico, ele também se aprofundou na doutrina de Jesus Cristo. Isso levou ao despertar da vocação religiosa que já se percebia desde sua infância. Logo depois da formatura de Pedro Canísio, seus pais trataram de arranjar para ele um bom casamento, como era costume na época. Neste casamento estava embutido um bom futuro financeiro para a família. Porém, Pedro Canísio, ouvindo a voz de seu coração, recusou a proposta e, além de recusar, fez um voto eterno de castidade. Por isso, mudou-se para Mainz, com a finalidade de se dedicar somente aos estudos da religião. Em Mainz, Pedro Canísio foi orientado por um padre chamado São Pedro Fabro. Este era um discípulo famoso do futuro Santo Inácio de Loyola. Padre Pedro Fabro teve influência direta na vocação de São Pedro Canísio, tanto que em 1543 ingressou na Companhia de Jesus, então recém-fundada. Foi muito caritativo e amável para com as pessoas que discutiam com ele, mas incisivo com os erros dos protestantes. 3 anos mais tarde, ele era ordenado padre jesuíta. No mesmo ano, publicou as obras de São Cirilo de Alexandria, sendo o primeiro livro mandado imprimir por um jesuíta. Logo recebeu a missão de retornar para a cidade de Colônia, onde deveria fundar uma nova casa para a ordem. Em Colônia, a divisão do protestantismo dividia a igreja. São Pedro Canísio lutou bravamente contra tal cisma. Assumiu o cargo de professor de teologia e passou a ser respeitado até mesmo pelo imperador. Por seus argumentos teológicos, conseguiu que o arcebispo local, que era abertamente a favor do protestantismo, fosse afastado. Depois tomou parte no famoso Concílio de Trento, em 1543, e em 1562 foi expressamente convocado pelo bispo de Augusta, cardeal Otto Thurses von Weidburg. Na ocasião, começou a usar a forma latina do seu nome. Combateu o cisma protestante, igualmente nas regiões de Messina e Roma, onde dava aulas de teologia. Depois foi enviado à cidade de Viena, na Áustria, onde o cisma protestante causava grandes danos. Foi um dos iniciadores da imprensa católica. Essa época foi uma das que São Pedro Canísio mais produziu. Escreveu inúmeras obras literárias. Das 36 obras que compôs, as mais célebres são seus 3 catecismos, 1555 a 1556 e 1558. Largamente difundidos por toda a cristandade até o século XIX. O denominado Catecismo Maior, em 221 perguntas e respostas, alcançou pelo menos 130 edições. O Papa Leão XIII chamou-lhe mesmo o segundo apóstolo da Alemanha, depois de São Bonifácio. Fundou colégios católicos em várias cidades importantes, como Praga, Viena, Baviera, Innsbruck, Colônia e Dillingen. Santo Inácio de Loyola, fundador da Ordem dos Jesuítas, nomeou o provincial da Ordem para a Áustria e a Alemanha. Mesmo acumulando a função de provincial, São Pedro Canísio pregou em Friburgo, Estrasburgo e até mesmo na Polônia. Em todos esses lugares, instruía, ensinava e denunciava os seguidores de Lutero, gerador do protestantismo. São Pedro Canísio foi um dos maiores obstáculos à propagação do cisma protestante. Graças a ele, a maior parte da Alemanha se manteve fiel à Igreja Católica.
parecia incansável, e a quem lhe recomendava descansar um pouco, respondia: descansaremos no céu. Profundo devoto da Santíssima Virgem, Pedro Canísio foi conselheiro de príncipes, núncios e papas. São Pedro Canísio conquistou a admiração de papas e governantes. Era muito respeitado por ser o primeiro jesuíta alemão e por toda a grande obra que desenvolveu. Ele faleceu no dia 21 de dezembro de 1597, na cidade de Freiburg, que fica na atual Suíça, depois de ter uma visão da Virgem Maria. São Pedro Canísio faleceu no mesmo ano em que São José de Anchieta, outro grande santo, também entregou sua alma a Deus. São Pedro Canísio completou 54 anos de total dedicação à ordem jesuíta e à Igreja. Foi sepultado na Igreja St. Michael, no Colégio de Freiburg. Sua canonização foi celebrada pelo Papa Pio XI no dia 21 de maio de 1925. Na ocasião, recebeu o título de doutor da Igreja. São Pedro Canísio, rogai por nós.